Bom dia a todos os colaboradores da equipe Gocil. Nós vamos agora, neste momento, estar apresentando aí um treinamento a toda a equipe, em especial aos que atuam na área da limpeza e conservação. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente poder apresentar as informações para você, caro colaborador. Então, nós vamos falar um pouco sobre operação e serviços. Então, na introdução, nós vamos falar um pouco sobre o conceito e a operação dos serviços, nós vamos falar da importância da prestação dos serviços e engajamento. Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, nós temos que falar que os senhores ou as senhoras são profissionais da área de limpeza, e conservação. Então, é essencial que a apresentação pessoal esteja junto com os serviços prestados com vocês. Então, essas duas partes têm que estar andando juntas, mesmo porque, como eu disse e repito, vocês são profissionais da área de limpeza. Então, é importante a utilização do uniforme completo, sapatos de segurança, não é? Às vezes, dependendo da atividade, o jaleco, a touca ou boné e crachá a todos os funcionários. Então, limpeza e conservação do uniforme, limpeza e conservação dos sapatos, agasalho, ajuste do uniforme, no caso de uma barra ou alguma coisa assim, para poder estar apresentável para o cliente. Aí nós temos aí algumas uniformes que são usados dependendo da área de atuação. E ainda falando sobre apresentação pessoal, é importante a questão da higiene pessoal, atenção, né? Todo cuidado, unhas cortadas e limpas, cabelos limpos e alinhados. No caso dos homens, barba feita. Nas mulheres, maquiagem que seja discretas. Acessórios, no caso, evitar aqueles acessórios grandes, por exemplo, brincos, pulseiras, que não chamem muita atenção. E o excesso de perfume. E aí, em relação ainda a comportamento agora, é essencial o colaborador ser pontual, seja na entrada e saída, ser assíduo, né? O uso excessivo do celular durante a atividade deve ser evitada, não é? Principalmente também com a utilização de fone de ouvido, que vai aí ter uma grande dificuldade quando alguém solicitar alguma coisa e você conseguir ouvir o que o cliente estiver solicitando para você, por motivo de estar com o fone ouvindo música ou coisa assim. Então, conversa de linguagem moral, evitar, piadas e uso de apelidos que depreciam as pessoas, excesso de intimidade, reclamações, indiscrições com os clientes, não é? Cuidado com a comunicação, tom de voz, gíria, palavrão, linguagem não verbal, respeito, que é essencial. Como nós prestamos um serviço para o cliente, nós devemos respeitar as regras do cliente e não compartilhar informações pessoais ou profissionais dos colegas de trabalho dos clientes. E sempre que a gente aponta para os nossos colaboradores, solicita a nossa equipe gentileza e cordialidade. Bom, o conceito de limpeza. Então, o que é limpeza e o que é higienização? Limpeza é a retirada da sujeira sem que haja dano à superfície, ou seja, você limpa, mas não causa nenhum dano à superfície que você está ali trabalhando. E o que é higienização? É o processo de limpeza da superfície com água e detergente neutro, seguido de desinfecção com produto específico desinfetante. Então, a finalidade da limpeza não é só limpar o que está sujo, mas evitar que a sujeira acumule e se torne uma crosta. Então, por isso que os senhores têm um trabalho frequente de limpeza, para evitar que essa limpeza essa superfície acaba se tornando, tendo uma crosta de sujeira e aí dificultando o seu trabalho. Bom, tipos de limpeza. Então, nós temos limpeza profunda, nós temos a manutenção e nós temos a conservação.
que é a limpeza profunda? Ela é mais abrangente, quase todas as superfícies e áreas e quase tudo que estiver dentro dela devem ser limpos. Geralmente é realizada fora do horário do expediente dos clientes ou nos finais de semana, ou seja, aquela limpeza mais minuciosa, quando você tem que limpar janelas, lavar o piso. Então, esse tipo de limpeza já é um tipo de limpeza que você não pode fazer juntamente com o cliente estando atuando ali naquele prédio. A manutenção exige atenção, já que pode ser feito até mais de uma vez por dia até atingir seu objetivo. Manter determinadas áreas sempre limpas por mais tempo, né? Limpeza do banheiro, da copa e das áreas administrativas. E aí vem a terceira etapa, que é a conservação, que é a limpeza realizada no horário comercial, em que se conserva um ambiente limpo por mais tempo, organização dos ambientes, retirada de lixo, de áreas comuns, secagem do piso molhado, no caso aí de recepção ou outros tipos de ambiente. Bom, aí em relação ainda à operação de serviços, os procedimentos. Então, nós temos aí uma orientação aos colaboradores para definir a sua forma de trabalhar. Nós temos aí algumas orientações que, sendo aplicadas aí no seu posto de serviço, com certeza vai fazer com que o seu serviço seja mais produtivo. Então, uma das várias orientações é realizar a limpeza no sentido unidirecional, ou seja, de um lado só, realizar a limpeza de cima para baixo, realizar limpeza do fundo para a saída do ambiente, do local mais limpo para o mais sujo, da posição da tomada para o sentido oposto, ao remover as manchas e risco, cuidado para não danificar superfícies, se atentar ao tempo de ação de cada produto. Por exemplo, você vai passar um produto de desinfecção, ele tem um tempo de atuação, então você precisa deixar um determinado tempo para que aquele processo de desinfecção seja realmente efetivo, né? Então, ó, não borrifar produtos, né, diretamente na superfície, sempre no pano ou esponja, e utilizar EPIs e EPC necessários, e depois ali à frente nós vamos explicar um pouquinho mais o que é um EPI e o que é um EPC. Então, como já havia dito, vamos explicar agora o que é um EPI. Então, EPI é um equipamento de proteção individual. Tá? Então, deve ser utilizado, dependendo da ação que você for realizar, é necessário estar com um desses EPIs que nós vamos mencionar. Então, você vai ter óculos de proteção, sapato de segurança, protetor auricular, se for usar algum equipamento que emita uma grande quantidade de ruído, um protetor auricular, dependendo do equipamento, tipo concha, bota de borracha quando for lavar pisos, esse tipo de situação, máscara, quando for, às vezes, manipular algum elemento químico para um produto para limpeza, tem que ser utilizada a máscara, capacete de segurança, dependendo do posto de serviço ou do local que você for acessar, e as luvas, que cada uma delas tem as suas funções específicas, tanto a amarela como a laranja e a verde, dependendo da área onde você for atuar, você vai usar cada uma delas para desempenhar a sua função. EPC é equipamento de proteção coletiva, que são sinalizadores para que não haja acidentes. Por exemplo, quando você está limpando, lavando um piso, ele é propenso a ficar escorregadio, e aí você coloca uma placa indicando para quem estiver querendo acessar aquela área a qual você está atuando, para que ele fique atento ou não passe ali, porque ali corre risco de quedas, tá certo? Aí também, vocês aí, caros colaboradores, deve ter sempre um checklist aí de cronograma, o plano de trabalho, é o que norteia a equipe com relação à proteção e execução das suas atividades. Vocês também devem ter aí em mãos o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, que descreve como cada processo de limpeza deve ser feito.
Então, como você vai limpar um piso, como você vai limpar uma mesa, como você vai limpar um vidro e assim por diante. Então, enquanto checklists e os cronogramas servem para organizar a realização das tarefas e garantir que elas sejam realizadas dentro de um prazo. Então, ou seja, estabelecer metas, não é, de serviço. Né? Você tem que fazer, ter uma orientação, ou melhor, um norte daquilo que você está fazendo e o tempo que você vai levar para ir se programando no decorrer do dia. Aí nós vemos um modelo de trabalho individual, que se não tiver, deverão ser implantados nos postos de serviço aí para sua orientação. Aqui é um modelinho do POP, que é aquele, né, o plano operacional padrão, que é as orientações de como vocês devem executar o serviço. Aqui nós temos outro modelo. Aí são os cronogramas. Então, esses cronogramas devem estar disponibilizados nos postos de serviço. Vai estar dividido em pelo menos 4 tipos de atividades. Você vai ter a limpeza, a atividade diária, aquilo que você faz todo dia, a semanal, que faz uma vez por semana ou 2 vezes por semana, a atividade quinzenal e a atividade mensal. Então, deve constar nesse cronograma de trabalho de vocês, esse cronograma que você faz ou diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, para vocês ter o controle e já ter também o roteiro das suas atividades aí no posto de serviço. Aí nós vemos aí um modelo de checklist de atividades. Por exemplo, você vê um checklist específico de tarefa diária para o banheiro. E aí você vai apontando as atividades que foram feitas durante aquele dia. Essas são as informações básicas a qual nós transmitimos a vocês aí. Espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo para para o seu aperfeiçoamento e desempenho aí no posto de serviço. Logo após, vai ter um questionário para vocês responderem. Peço que vocês respondam com calma, com tranquilidade, esse questionário, que está baseado no conteúdo a qual nós falamos a vocês aqui. Então, desde já, agradeço a todos, aproveitem ao máximo esse conteúdo que vai estar à disposição de vocês, para vocês, quando desejarem, ter a oportunidade de alguma dúvida, poder revisar e poder aplicar e trabalhar com excelência no seu posto de serviço. Então, um excelente dia a todos e uma boa prova.